Bem, ouvintes do programa Fora da Caixa, aqui na Exclusiva FM. Vamos iniciar mais um Momento Saúde e hoje a doutora Thaís vai falar sobre o uso e abuso de antibióticos. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite. O antibiótico é uma das melhores ferramentas curativas que já apareceram na história da medicina, baixando significantemente a incidência de complicações e mortes por doenças infecciosas. A descoberta da penicilina, em 1928, e sua produção para utilização em ampla escala no início dos anos 40, causou grande impacto na Segunda Guerra Mundial. Hoje, vivemos uma situação inversa, o abuso no consumo de antibióticos, como, por exemplo, metade dos pacientes com resfriado ou gripe, que são causados por vírus e, portanto, não respondem a antibióticos, fazem uso desnecessário deles. Bem, vamos à primeira pergunta aqui, a Clara de São Paulo. Quer saber se qualquer indicação de febre já se pode dar o antibiótico. Febre não indica necessariamente que é preciso de antibiótico. Falando um pouquinho das crianças, nos primeiros anos de vida, as crianças apresentam infecções virais com certa frequência. 9 em cada 10 casos de febre em crianças abaixo de 5 anos estão relacionados com infecção por vírus, e vírus não se trata com antibiótico. O argumento de que a febre está muito alta, acima de 39 graus, também não justifica a prescrição de antibióticos. Podemos encontrar crianças com 39, 40 graus de febre causada por um simples resfriado, e não é raro termos crianças com 37,5 que estão com meningite. Portanto, a intensidade da febre não indica necessariamente a gravidade do problema. Febre indica apenas que o organismo está reagindo a alguma coisa, trabalhando no sentido da cura, como expliquei na semana passada. Na maioria das vezes, só devemos nos preocupar com a febre se ela persistir por mais de 5 a 7 dias. Em uma infecção viral, a febre não deve ir além de 1 semana. Quantas vezes seu filho teve febre por mais de 1 semana? Muitas vezes se prescreve antibiótico, a febre melhora e todos vão dormir tranquilos com a impressão de que o remédio está fazendo efeito. E na realidade, na maioria das vezes, estava na hora da febre ceder, independente do uso do antibiótico. E o Manuel aqui de São Paulo também quer saber se quando a pessoa está com catarro, se é para tomar antibiótico. Esse é outro argumento muito usado para as prescrições de antibióticos. Quem nunca ouviu que catarro amarelo esverdeado é sinal de infecção e que é preciso tomar antibiótico? Mais uma vez, esse conceito é errado e antigo. Hoje sabemos que um simples resfriado pode apresentar catarro amarelo esverdeado e não necessariamente indicar a necessidade do antibiótico. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria recomenda que só se preocupem com o catarro se ele persistir por mais de 10 a 15 dias, sem tendência de melhora. Portanto, não precisa de antibiótico quando tem a secreção amarela esverdeada nos primeiros 10 dias. O antibiótico tem o mesmo resultado de uma lavagem do nariz com soro fisiológico. E vamos falar um pouquinho aqui sobre a interpretação errada de raio-x. Então, quando a pessoa faz o raio-x lá no hospital e sai com aquele diagnóstico de começo de pneumonia. Começo de pneumonia não existe. Quando se faz raio-x, de tórax em criança com tosse, peito cheio, chiadeira, e até adultos, esses raios-x podem vir alterados e não necessariamente indicam a pneumonia, muito menos a necessidade do antibiótico. A mesma coisa acontece com os raios-x dos seios da face. Quando se faz o raio-x durante uma gripe, quando tem coriza, nariz entupido, a mucosa irritada, rosto inchado, 90% dos casos o raio-x vai estar alterado. Mas isso não indica que o diagnóstico é sinusite, muito menos a necessidade do antibiótico. Na maioria das vezes, as vias aéreas estão irritadas e não infeccionadas. E uma das principais causas de irritação é a alergia. O meio ambiente, existe uma série de fatores que irritam nosso sistema respiratório, de qualquer pessoa, alérgicas ou não. E agora uma pergunta da Sueli de Jacareí. Quer saber por que tem essa questão de tomar um antibiótico sempre na hora correta para fazer efeito? Quando a pessoa deixa de tomar o medicamento na hora determinada, a concentração do antibiótico que deveria estar presente no sangue sofre uma queda, deixando de agir no combate à infecção. Além do horário, é preciso respeitar o prazo do tratamento. Quando ele é interrompido antes do tempo, as bactérias não são eliminadas completamente.
Os sintomas desaparecem em 4 dias, mas o tratamento dura 1 semana, continua a tomar o remédio. E agora uma pergunta muito interessante. O William de São Bernardo quer saber essa questão se o álcool, o pessoal toma uma se corta o efeito do antibiótico. Deve tomar uma, né, William? O álcool não corta o efeito, né? Mas por aumentar a quantidade de vezes que a pessoa vai urinar, ele é eliminado mais rapidamente do organismo. E aí não atinge a concentração necessária no sangue para sua ação. Uma exceção, né? Eu falei que não corta o efeito, mas uma exceção disso é que tem um antibiótico que, em hipótese alguma, se deve ingerir álcool enquanto durar o tratamento, que é o metronidazol, por risco de falência do fígado. E agora uma pergunta da Marli de São Paulo: se pode tomar antibiótico estando tomando anticoncepcional? Pode sim. Os antibióticos comuns não têm o poder de cortar o efeito do anticoncepcional. Só tem 2 exceções. Antibiótico que trata a tuberculose e drogas contra o HIV. Doutora Thaís, uma dúvida que para aí quando a gente vê notícias dizendo que em hospital e ambulatórios tem a tal da superbactéria. Dá uma esclarecida para os nossos ouvintes. Trilhões de bactérias circulam no corpo humano, né? Elas estão na pele, em todos os órgãos. No intestino, por exemplo, ajudam na digestão, né? Então elas contribuem para o nosso corpo. Nem sempre elas causam a doença. Elas só provocam doença se a pessoa fica com imunidade baixa. E há bactérias que fazem o mal, né? Então, nos objetos, no ar, na alimentos, água contaminada. Quando a gente toma antibiótico, todas as bactérias, as boas e as ruins, diminuem, elas morrem. As mais frágeis morrem primeiro. Se o tratamento é interrompido antes do prazo, as bactérias mais fortes continuam lá e ficam mais perigosas, porque nelas o antibiótico não fará mais efeito. Então ele recebeu esse nome de superbactéria porque elas são resistentes aos antibióticos normalmente usados no tratamento de infecções. Bactérias que até pouco tempo eram de fácil combate, agora são micro-organismos poderosos, que só podem ser vencidos com antibióticos potentes e mesmo assim com dificuldade. As infecções por superbactérias são responsáveis pelas infecções hospitalares que hoje matam mais americanos do que a AIDS. Enquanto as bactérias são campeãs de evolução e sobrevivem, assim, há 4 bilhões de anos, a pesquisa de novos antibióticos diminuiu de 1980 para cá. Então, estamos num alto risco de voltarmos à situação do século XIX, uma época em que não havia remédios para determinadas doenças e isso as levava à morte. Bem, estamos chegando ao final de mais um Momento de Saúde. E a doutora Thaís vai fazer suas considerações finais. E nós, do programa, agradecemos mais uma vez a sua participação e boa noite, doutora Thaís. Eu é que agradeço. Então, vamos lá. Nós precisamos de um grande pacto na sociedade para reduzir a utilização de antibiótico. E esse pacto tem que, sim, passar pelos médicos, né? Para diminuir as prescrições inadequadas, pelas pessoas, para reduzir principalmente a automedicação. Pesquisas recentes mostram que 76% da população toma remédio por conta própria. O que cada um de nós faz pode prevenir ou facilitar o surgimento das superbactérias. E o que pouca gente se dá conta é que tratamento com antibiótico interrompido, interrompido antes do tempo previsto, ou desnecessário, não faz mal só para quem toma o remédio. Faz mal para todo mundo, no mundo inteiro. Por quê? As bactérias passam de pessoa para pessoa, né? Mas os primeiros prejudicados são os mais próximos, geralmente os que vivem na mesma casa. Então, nunca tome um antibiótico por conta própria, né? Mais uma vez, vamos lembrar então que inflamação, dor, vermelhidão não é sinal de infecção, seja na garganta, no ouvido ou na pele. Inflamação é diferente de infecção e não precisa ser tratada com antibiótico, muito menos sem avaliação prévia do médico. E para prevenir infecções, então, a lavagem das mãos é a medida mais eficaz. O álcool em gel é um aliado mega importante. Então, muita atenção à higiene, ela é um fator que nos protege dos micro-organismos invisíveis que nos deixam doentes. Boa noite a todos e até semana que vem. Fora da caixa, varia.
variedades, conteúdo, e aqui tem espaço pra todo mundo. Robusto, aumenta o som, agora é com você. E na apresentação, Vitor Vieira e Big P. Fora da caixa, fora da caixa, fora da caixa, fora da caixa.